Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aqui fala Josenia Gomes Oficial. Os irmãos vão lá, entram no canal YouTube Josenia Gomes Oficial. Deixei uma reflexão, irmão, sobre a condenação. Eu disse que a próxima reflexão eu ia falar sobre a ressurreição de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Aleluia. Glória a Deus. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua vestes branca como a neve. Só até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A condenação, amém? Louvado, aliás, a ressurreição, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O túmulo está vazio. Na manhã do primeiro dia, louvado seja o nome do Senhor, como todos nós pregamos, quer dizer para os irmãos que aqui fala o cantor Josenia Gomes Oficial, né? Você vai lá no canal, você vai encontrar muitas orações, oração, né? Reflexão da palavra, reflexões aqui, né? E hinos cantados ao vivo nas grandes igrejas do estado do Ceará, e em orações cruzadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Josenia Gomes Oficial, amém? Não sou pregador da palavra de Deus ainda, né? Mas estou me preparando, porque está aqui várias bíblias aqui, né? Não quero mostrar aos irmãos, está aqui atrás aqui. Aleluia, a gente tem que andar preparado, né? No momento eu louvo a Deus. Que Deus abençoe a todos os pastores e os cantores. Amém? O túmulo está vazio na manhã do primeiro dia da semana, domingo, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Ocorreu um terremoto na área do sepulcro, que um anjo, acabamos de ler aqui agora, aleluia, deslocou a pedra, sentou-se sobre ela. Acabei de ler o versículo aqui, Mateus 28, 2. Nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde há o seu corpo, se encontrou o túmulo, ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dantes dos mortos. No Evangelho de João, é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, né, acompanhado por Maria, mãe de Tiago, Salomé, João 1:3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Vamos lá, né? Jesus, ao chegaram lá, a pedra tinha sido retirada, né? Aleluia. Marcos 16:6. Ao encontrar no sepulcro, aleluia, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição como base de fé cristã em sua abordagem. Sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou nos mortos, e que se está afirmando, aqui está a afirmação, não fosse verdadeira, irmão, a nossa fé e a nossa mensagem seria inútil, se não fosse verdadeira, viu, irmão? 1 Coríntios 15, 12, 14, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espera bem para você não perder a foco aí, viu, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Existe pelo menos duas razões para eternas, né, na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se na palavra de Deus, de Jesus, que afirmava-se necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, João 39, e a segunda
razão é o fato de Pedro e João terem investificado que Jesus já não estava mais no sepulcro, viu, irmão? Quando souberam o túmulo vazio, nesse entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguravam que Jesus estava vivo. Ele não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa, né? Aleluia. João 20, 11, 13. Ele instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo, e que levantaria a oportunidade de vê-lo também, né? Louvado seja o nome de Deus. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome. Então ele ressuscitou, viu? Aqui a prova que ele ressuscitou. Ele está vivo, e eu estou falando com... Eu acabei de falar com ele agora, né? Quem sabe tem muita gente falando com ele. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, diz a Bíblia, né? E vai falar com quem, irmão? O governador, o presidente, como aqui dessa terra, não. Com Jesus, para ele resolver os teus problemas, né? Aleluia, né? O Cristo, que ele ressuscitou, né, irmão? Então a incredulidade foi quebrada, apesar de o receio e da incredulidade de alguns dos discípulos. O mestre, após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: Paz seja convosco, viu? É verdade, né? Paz seja convosco, viu? João 20, 19. Em outras ocasiões, no Senhor Jesus também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, 12. E Pedro e alguns outros que seguiam Jesus revelou-se novamente e realizou milagres da pesca abundante, né? João 21, 3, uma prova de poder de Cristo ressuscitado. Olha aí, ele ressuscitou? Não, ressuscitou. Seria impossível permanecer incrédulo, viu, irmão? Não acreditar. Tem gente que não acredita no arrebatamento, né, irmão? Aleluia. Depois de testemunhar o Cristo que venceu o que, irmão? A morte, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Venceu a morte. E vou encerrar aqui dizendo: a ressurreição do Senhor é o evento mais significativo do Novo Testamento, viu? Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Corpo, tal como está expresso no Cristo apostólico. Um importante discurso da tradição cristã, viu? Cristo na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Que Deus o abençoe a todos os irmãos, aleluia. Está aqui a prova que ele
ressuscitou. Aleluia. Amém, irmãos? Fica aqui essa reflexão, né? Aleluia. E disse aqui que o aspecto era como de um relâmpago, viu? E as suas vestes brancas como a neve. Aleluia. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eis que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha visto. Vede aqui o lugar, né, onde o puseram. Aleluia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou. Viu? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele já ressuscitou. E depois dizia aos discípulos que eles já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas, as mulheres Maria Madalena e as outras Marias, pressadamente do sepulcro com temor e grande grande alegria, correram a notícia aos seus discípulos, e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temas, ide dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verei. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que ouviram essa grande reflexão, que tiveram a paciência de ouvir. Aleluia. Está aqui a prova que ele ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio lá, né? Aleluia. Se você for no sepulcro de Allan Kardec, está escrito aqui: jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no sepulcro de Buda, está escrito aqui: jaz os restos mortais de Buda. Se for no sepulcro de Maomé, está escrito aqui: jaz os restos mortais de Maomé. Se você for no sepulcro do rei de Baião, está escrito aqui: jaz os restos mortais de Luiz Gonzaga. Se você for no sepulcro do rei da Fórmula 1, está aqui os restos mortais de Ayrton Senna. Se você for no sepulcro de Virgulino Lampião, que usava só um olho e uma garroncha na cabeça, né? E que se confrontou a polícia de Alagoas, morreu no tiroteio, o marido da Maria Bonita, está escrito aqui: jaz resto mortal de Virgulino Ferreira Lampião. Mas se você for no túmulo de Jesus, está dizendo: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Então ele ressuscitou. Aleluia. Se ele ressuscitou, ele está contigo. Não te preocupa com nada, porque ele ressuscitou e está vendo tudo, né? Fica essa grande reflexão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No final dessa reflexão, que é muito grande, né, irmão? Vou aqui fazer uma oração rápida com você, Senhor da glória. Nesse momento, abençoa cada irmão, Senhor, que ouvir essa reflexão, meu Senhor da glória, que está comigo agora orando, Senhor, neste canal YouTube. Deus amado, abençoa as famílias, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por problemas difíceis, Senhor da glória. Tira esta mulher deste aluguel, Senhor amado, traz a sua casa própria, toda palavra maldita que jogaram contra esta casa, contra esta família, vai quebrando todo laço, palavra, Senhor, ao contrário, a Bíblia diz que uma mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, toda língua ferina, repreende, aleluia, todo espírito de ansiedade, depressão, espírito da morte, sai agora. Aquele que está numa delegacia, Senhor da glória, aleluia, aquele que está em um dos hospitais aí, com a enfermidade, pensando que vai morrer, cura, traz para casa para ele contar o testemunho, para saber que ele é Deus, ali na terra dos viventes. Aquele que está nesse momento na loja, no seu trabalho, que está aluno, que está viajando, aquele que está atendendo a agenda, os cantores que vão viajar para longe, talvez de avião, de carro, aqueles que estão se assumindo a igreja hoje, aquele que está no aeroporto, abençoa aquele Senhor da glória que está esperando um aposento, um INSS, uma coisa assim, não pode estar incapacitado ao trabalho,
faça que o seu dinheiro possa sair, aleluia, possa cessar essa luta, meu Senhor da glória. Repreende todo o mal, espírito de mágoa, de contenda. Ó Deus amado, cada pastor que assuma o ofício sacerdotal na sua igreja, Senhor da glória, seja ela pequena, seja ela grande. Abençoa, Senhor da glória, os casal, as viúvas, aleluia. Tu vai ter com as viúvas, aquele que está viúvo, aquele que está, Deus livre, guarde, entubado, vai curando, Senhor, aquele que está comendo por aparelho, aleluia. Quantos estão, aleluia, aleluia, estou aqui orando aqui, eu estou andando aqui, tem muitos comendo por sonda, muitos em hospitais, aleluia, leitos, deitados em camas, em cadeiras, aleluia, espírito de AVC, espírito da morte, do pâncreas, do demônio de enfermidade, vai saindo agora em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, aquele que vive e aquele que reina para sempre. Fica essa reflexão, essa oração, viu, irmão, com você. Que Deus abençoe você na sua trajetória, amém? Que Deus abençoe. A próxima reflexão, mãe, que eu vou trazer, louvado seja o nome do Senhor, reflexão, a próxima vai ser sobre, aleluia, né? Glória a Deus. A próxima reflexão vai ser sobre falei agora sobre a condenação, a ressurreição agora, né, irmão? Aleluia. E eu vou falar sobre a vinda de Jesus, viu? Ele vai voltar, a próxima. Que Deus te abençoe. Amém.